Existe uma dor muito específica em se tornar exatamente aquilo que os outros esperavam de você, apenas para descobrir que o preço da sua perfeição foi a sua própria identidade. Nós fomos ensinados a aplaudir a disciplina inabalável, a postura impecável e aqueles que conseguem engolir o próprio choro para continuar marchando. Olhamos para essas pessoas e as chamamos de fortes. Mas às vezes, por trás dessa força construída com tijolos de isolamento, existe apenas uma criança que aprendeu, cedo demais, que o seu verdadeiro eu era perigoso demais para ser amado. A trajetória da tigresa, no universo de Kung Fu Panda, nunca foi sobre artes marciais. Foi sobre a busca desesperada por permissão para existir. A história dela não começa nos salões sagrados do Palácio de Cristal, mas no isolamento do orfanato Baogu. Ela não era uma mestre em treinamento, ela era vista como um problema, um filhote com uma força desproporcional, capaz de abrir buracos nas paredes por acidente. Para os adultos responsáveis, aquela força não era um talento, era uma ameaça. A solução encontrada foi o distanciamento, trancá-la em um quarto separado, longe das outras crianças. E quando a solidão se tornava insuportável e ela tentava quebrar aquela barreira para simplesmente brincar, o resultado era o pânico. As crianças fugiam, os adultos a repreendiam e as paredes se fechavam novamente. Foi ali, no silêncio da rejeição, que ela ouviu a palavra que moldaria sua armadura: monstro. A certeza de que ninguém iria adotá-la porque todos tinham medo do que ela era. Quando o Shifu chega ao orfanato, ele não traz técnicas de combate, ele traz paciência. He senta-se ao chão com ela e usa pequenas e frágeis peças de dominó. No início, o aperto descontrolado da tigresa destrói o material, mas o Shifu não recua. Ele permanece. Ao longo dos meses, o toque dela se calibra, as peças param de quebrar e, pela primeira vez, alguém não a enxerga como um perigo ambulante. Ele a adota e a leva para o palácio. O problema é que o Shifu, que a acolhe, já é um homem devastado por seus próprios fantasmas. Ele havia depositado todo o seu orgulho e amor em Tai Lung, moldando-o para ser o dragão guerreiro, e colheu a destruição do Vale da Paz como resposta. Para garantir que nunca mais falharia por excesso de afeto, Shifu se tranca emocionalmente. A paciência demonstrada no orfanato dá lugar à técnica pura, à correção constante e a uma distância fria. A tigresa cresce pagando por um erro que aconteceu antes de sua existência. Ela percebe o abismo entre o espaço que entrega e a validação que recebe, e sua resposta a isso é se doar ainda mais. Ela se torna a líder dos 5 furiosos de forma implacável. Seu corpo se transforma em uma ferramenta de precisão. Ela esmurra árvores de ferro até perder a sensibilidade das mãos. O mundo ao redor chama isso de dedicação, mas era um contrato de sobrevivência. Na mente dela, a equação era simples. Se eu for absolutamente perfeita, se eu nunca errar, se eu for o soldado ideal, eles esquecerão o monstro, e eu poderei ficar na sala, até que um panda gordo cai do céu em uma cadeira de fogos de artifício e destrói o tabuleiro. O momento em que o mestre Oogway aponta para o Po como o dragão guerreiro é o colapso silencioso de uma vida inteira de renúncias. A interpretação superficial diz que a tigresa sentiu inveja, mas quem sente inveja reage com barulho, com protestos, com indignação. A tigresa faz o oposto. Ela se cala, se fecha e se torna ainda mais controlada. Aquela decisão não a surpreendeu, apenas confirmou a sua pior suspeita inconsciente, a de que o seu melhor nunca seria o bastante. O treinamento nunca foi pelo título. O treinamento era o preço que ela pagava para não ser mandada de volta para o quarto escuro do orfanato. E Oogway, sem intenção de ferir, apenas mostrou que aquela moeda de troca não tinha valor ali. A raiva que ela direciona ao Po no primeiro filme não é por causa do título em si, mas pela profunda injustiça que a existência dele representa para o sistema de crenças dela. A tigresa ataca a legitimidade dele. Ela não zomba do peso ou do cansaço do Po. Ela questiona o direito dele de estar ali. Ao dizer que ele não é um guerreiro e que não pertence ao palácio, ela está apenas projetando no panda a mesma voz interna que a assombra desde os 5 anos de idade. Ela vê alguém que não sacrificou nada, que não se moldou, que não se mutilou emocionalmente, receber o amor e o reconhecimento que ela passou a vida inteira tentando comprar. É aqui que essa história deixa de ser sobre uma animação e passa a ser sobre o desenho da nossa própria vida. Existe um fenômeno que vai muito além da conhecida insegurança de não se sentir capaz.
é quando você não finge apenas a sua competência, mas finge a sua própria personalidade. Em algum momento da infância ou da adolescência, você percebeu que o seu volume máximo incomodava. Talvez você fosse emotivo demais, barulhento demais, intenso demais ou carente demais para o ambiente ao seu redor. E você notou que quando expressava sua real natureza, as pessoas se afastavam ou olhavam com estranhamento. A estratégia de sobrevivência foi criar uma versão editada de si mesmo. O indivíduo que não dá trabalho, que sempre sorri, que aguenta o peso do mundo sem reclamar. O amigo que está sempre bem. E o pior é que essa estratégia funciona. As pessoas começam a elogiar a sua maturidade, o seu equilíbrio, a sua força. Você aceita esses elogios como a prova definitiva de que enterrar quem você realmente era foi a decisão correta. É você assistindo aos outros serem autênticos, rirem alto, falarem bobagens e serem aceitos por isso. Enquanto você permanece perfeitamente rígido, ensaiando mentalmente cada frase antes de falar em uma reunião de trabalho, monitorando o tom da sua própria risada para garantir que ela não seja inadequada. Você construiu uma fortaleza, tijolo por tijolo, para se proteger da rejeição. Mas agora você está preso do lado de dentro e perdeu a planta da construção. Você passou tanto tempo sendo quem o ambiente exigia que, se alguém te perguntar hoje o que você realmente quer, o que te dá prazer genuíno fora das obrigações, você simplesmente não sabe responder. E o medo de desconstruir essa armadura é o medo de descobrir que lá no fundo, as pessoas que se afastaram de você no início da vida estavam certas. Que você ainda é aquele garoto ou aquela garota que incomoda. A salvação da tigresa não foi se curar sozinha, foi encontrar alguém que se recusou a ler o roteiro da armadura dela. No segundo filme, a rachadura na parede de pedra se torna evidente. O Po não conquistou o seu espaço através do sacrifício punitivo, mas através da espontaneidade, do afeto e da aceitação de suas próprias falhas. Quando ele derrota o Tai Lung, a tigresa faz uma reverência e sorri. É um gesto pequeno, mas revolucionário. Naquele momento, o panda provou para ela que é possível se apresentar ao mundo exatamente como se é, e ainda assim ser o bastante. A regra de ouro da vida dela foi quebrada por alguém que sequer sabia que essa regra existia. A mudança definitiva acontece quando o pó para de fazer piadas e desaba diante do peso do seu próprio passado misterioso. Diante de alguém vulnerável, a tigresa esquece a postura de combate. Ela não usa palavras de motivação vazias, ela simplesmente o abraça. Os fortes também entendem de dor. Quando ela diz que não pode suportar a ideia de ver o seu amigo morrer, ela quebra o contrato de neutralidade. Ela assume o risco de se importar, de demonstrar afeto sem esperar nada em troca. E no terceiro filme, diante de uma ameaça que destrói todos os seus companheiros, a antiga tigresa teria ficado para lutar até a morte apenas para provar o seu valor. A nova tigresa recua. Ela foge para alertar o Po. Ela escolhe a segurança de quem ela ama em vez da validação do seu próprio orgulho. Ela para de fazer audições para o papel de perfeita. A armadura protege, mas também isola. E o processo de retirá-la é lento, doloroso e assustador, porque exige que as pessoas ao seu redor conheçam uma versão sua que você mesmo passou anos tentando esquecer. O luto real que nós carregamos na vida adulta não é pelas oportunidades que perdemos, mas pela pessoa que nós poderíamos ter sido se, em algum momento do início da nossa jornada, alguém tivesse olhado nos nossos olhos e dito que nós tínhamos o direito de ocupar espaço no mundo sendo exatamente quem nós éramos. Essa pessoa original, sem edições, sem cortes e sem filtros, ainda está aí dentro. Ela passou muito tempo escondida sob o controle rígido da sua performance cotidiana, mas ela continua esperando pela única validação que realmente importa, a sua. Talvez a maior força não esteja em quão pesada é a armadura que você consegue carregar, mas sim na coragem de deixá-la cair e descobrir que, mesmo sem ela, você ainda tem o direito de ocupar o seu lugar no mundo. Se esse vídeo fez você olhar para a sua própria história de um jeito diferente, deixe o seu gostei e se inscreva no Orfeu Narrativo. Nos comentários me conta, você também passou a vida editando quem você é para caber no mundo dos outros? Vamos continuar essa conversa lá embaixo. Até o próximo ensaio.